Em uma fazenda isolada, uma babá interrompe seus sonhos para cuidar de uma menina marcada pela perda. Um incêndio coloca a vida da criança em risco, e a jovem se lança nas chamas sem hesitar. O resgate heróico acende tensões, provoca intrigas e abala alianças frágeis dentro da casa. Mas das cinzas nasce uma escola, uma nova família e a certeza de que o amor verdadeiro transforma tudo. Era uma tarde quente de verão na fazenda Recanto dos Ipês, nos arredores de Bragança Paulista, quando o inesperado aconteceu. As labaredas começaram pequenas e, em questão de minutos, tomaram conta do antigo galpão de madeira, onde Clara, a filha de 7 anos do fazendeiro Rafael Mendonça, costumava brincar. O fogo se alastrava com uma velocidade assustadora, consumindo tudo ao redor, enquanto a fumaça espessa saía pelas frestas da construção centenária. Luísa Santos, a babá de 25 anos que trabalhava na fazenda há pouco mais de 6 meses, estava estendendo roupas no varal próximo, quando ouviu os gritos desesperados da menina. Sem pensar 2 vezes, largou os lençóis que segurava e correu em direção ao galpão em chamas. Clara, Clara, onde você está? Gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao crepitar do fogo e o estrondo das madeiras cedendo. Os funcionários da fazenda, alertados pela fumaça, que já podia ser vista de longe, corriam em direção ao galpão, mas Luísa foi a primeira a chegar. Sem hesitar, cobriu o rosto com o avental que usava e entrou no inferno que se formara. O calor era sufocante. A fumaça ardia em seus olhos e em seus pulmões. Cada respiração era uma batalha contra a asfixia. Tia Lu, socorro! A voz de Clara vinha de trás de um monte de feno, no canto mais afastado do galpão. Luísa avançou às cegas, guiada apenas pelo som dos soluços da menina. Quando finalmente a encontrou, Clara estava encolhida, tremendo, com o rosto manchado de fuligem e lágrimas. Em suas pequenas mãos, um palito de fósforo queimado denunciava a origem acidental daquela tragédia. Vem, meu amor. Vou te tirar daqui, disse Luísa, erguendo a menina nos braços e a apertando contra o peito. O caminho de volta parecia interminável. O teto começava a desabar e o ar tornava-se cada vez mais rarefeito. Luísa sentia os pulmões queimarem, mas não afrouxou o abraço que dava em Clara. Protegia-a com o próprio corpo enquanto avançava em direção à saída, que agora parecia um pequeno ponto de luz em meio ao caos. Estavam quase alcançando a porta quando uma viga em chamas desprendeu-se do teto, caindo sobre elas. Luísa sentiu a dor lancinante quando o madeiro incandescente tocou suas costas. Sua roupa começou a pegar fogo, mas num ato desesperado, jogou-se no chão e rolou, ainda segurando Clara firmemente para que a menina não se machucasse. No exato momento em que ambas conseguiam sair cambaleando do galpão, Rafael Mendonça chegava ao local, guiando seu jipe pela estrada de terra a toda velocidade. O fazendeiro, homem de 40 anos que carregava no rosto as marcas de quem já havia sofrido muito, ficou paralisado ao ver a cena. Sua filha, sã e salva nos braços de Luísa, que mal conseguia se manter de pé. Clara! Meu Deus, Clara! Exclamou, correndo em direção às duas. A menina, ao ver o pai, estendeu os braços, mas não soltou a mão de Luísa. Rafael abraçou a filha com alívio e, ao mesmo tempo, segurou a babá que começava a desfalecer. Rápido! Precisamos levá-la para o hospital, ordenou aos funcionários que já haviam chegado com baldes d'água para combater o incêndio. Em questão de minutos, Rafael colocava Luísa no banco traseiro do jipe, com Clara ainda agarrada à mão da babá. A menina recusava-se a se separar daquela que havia arriscado a própria vida para salvá-la. Vai ficar tudo bem, Clara. A tia Lu vai ficar boa. Eu prometo. Rafael tentava acalmar a filha enquanto dirigia a toda velocidade pela estrada de terra que levava à cidade. No hospital de Bragança Paulista, Luísa foi imediatamente atendida. As queimaduras nas costas e nos braços eram graves, mas não colocavam sua vida em risco. Clara sofrera apenas pequenos arranhões e uma leve intoxicação por fumaça. O médico recomendou que ambas passassem a noite em observação. Rafael não saiu do lado de Luísa nem por um segundo. Acompanhou cada procedimento, cada curativo, cada medicação. Segurava sua mão quando a dor era mais forte e sussurrava palavras de gratidão e encorajamento. Clara, por sua vez, recusava-se a sair do quarto,
e adormeceu na poltrona ao lado da cama da babá, agarrada ao seu coelhinho de pelúcia favorito que o pai havia buscado na fazenda. Enquanto velava o sono de Luísa e Clara, Rafael foi surpreendido pela chegada de sua noiva, Patrícia Nogueira, empresária da capital, que passava os finais de semana na fazenda. Alta, elegante e sempre impecavelmente vestida, Patrícia contrastava com a simplicidade daquele hospital do interior. Meu amor, que tragédia! Soube agora pelo caseiro. Como está Clara? Perguntou abraçando Rafael brevemente, mas logo se afastando ao notar o cheiro de fumaça que ainda impregnava suas roupas. Ela está bem. Graças a Deus. E graças a Luísa, respondeu Rafael sem desviar os olhos da babá adormecida. Se não fosse por ela, Patrícia observou a cena com crescente desconforto. Seu noivo, um dos fazendeiros mais prósperos da região, sentado ao lado da cama de uma funcionária, segurando sua mão como se sua vida dependesse disso, e sua futura enteada, dormindo tranquilamente ao lado da babá, com uma expressão de serenidade que raramente demonstrava quando estava apenas com ela. E quando você vai trazê-las para casa? Tenho certeza que estarão mais confortáveis lá, disse Patrícia, tentando disfarçar o ciúme que começava a corroer seu peito. O médico quer que fiquem em observação esta noite. Amanhã, se tudo estiver bem, poderemos ir, explicou Rafael, finalmente olhando para a noiva. Você pode ir para a fazenda descansar. Eu ficarei aqui com elas. Patrícia sentiu o sangue gelar nas veias. Nunca, em 2 anos de relacionamento, Rafael havia falado com ela daquela maneira direta, quase dispensando sua presença. Sempre fora gentil, atencioso, embora reservado desde a perda da esposa em um acidente de carro 5 anos antes. Claro, você deve estar exausto. Vou providenciar roupas limpas e volto pela manhã, respondeu, mantendo a compostura. Inclinou-se para beijar o noivo e, ao fazê-lo, notou que o olhar dele já havia retornado para o rosto adormecido de Luísa. Ao sair do hospital, Patrícia sentou-se em seu carro importado e deixou que as lágrimas de raiva escorressem livremente. Algo havia mudado naquele dia, algo que ameaçava todos os seus planos para o futuro, e ela não permitiria que uma simples babá do interior destruísse tudo pelo que havia lutado. Luísa Santos cresceu na periferia de Campinas, filha única de Dona Zélia, diarista que criou a menina sozinha após o desaparecimento do pai quando ela tinha apenas 5 anos. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho honesto e da dignidade. Aos 18 anos, já dividia seu tempo entre os estudos de pedagogia na faculdade pública e diversos trabalhos temporários para complementar a renda da mãe, que começara a apresentar problemas de saúde. Foi numa tarde chuvosa de março que a vida de Luísa mudou drasticamente. Dona Zélia, que vinha sentindo fortes dores há semanas, finalmente aceitou ir ao médico. O diagnóstico veio como um golpe: câncer de mama em estágio avançado. O tratamento precisava começar imediatamente, mas o custo dos medicamentos e dos cuidados especiais estava muito além do que elas podiam pagar. Desesperada, Luísa trancou temporariamente a faculdade e passou a trabalhar em 2 empregos. Foi quando viu o anúncio no jornal local. Procura-se babá em tempo integral para residir em fazenda nos arredores de Bragança Paulista. Bom salário e moradia incluídos. A proposta era perfeita. O salário oferecido permitiria pagar o tratamento da mãe, e a moradia resolveria a questão do aluguel, que consumia boa parte da renda delas. Com o coração apertado por deixar Dona Zélia sob os cuidados de uma vizinha amiga, Luísa aceitou a oferta de trabalho na fazenda Recanto dos Ipês. Seu primeiro encontro com Rafael Mendonça foi breve e formal. O fazendeiro, homem de poucas palavras e olhar distante, entrevistou-a em seu escritório repleto de fotografias de cavalos premiados e troféus de rodeios. Entre as imagens de sucesso profissional, apenas uma foto de família. Rafael, uma mulher de sorriso radiante e uma bebê nos braços. Clara tem 7 anos agora. É uma boa menina, mas tem dificuldades para se relacionar desde que ficamos sozinhos, explicou Rafael sem entrar em detalhes sobre o que acontecera com a esposa. Ela já teve 3 babás nos últimos 2 anos. Nenhuma conseguiu se conectar verdadeiramente com ela. Luísa sentiu um aperto no peito. Conhecia bem a dor de crescer sem um dos pais.
Posso conhecê-la agora? O primeiro encontro com Clara foi desafiador. A menina, escondida atrás de uma árvore no pomar, recusava-se a cumprimentar a nova babá. Eu não preciso de ninguém cuidando de mim. Já sou grande, declarou com a determinação característica de quem cresceu depressa demais. Em vez de insistir, Luísa sentou-se na grama e começou a fazer uma coroa de flores silvestres que cresciam ali perto. Sem dizer nada, apenas cantarolava uma canção de sua infância enquanto trabalhava. Aos poucos a curiosidade venceu a resistência de Clara, que se aproximou para ver o que a moça fazia. Você sabe fazer uma dessas? Perguntou Luísa, entregando a coroa finalizada. Clara balançou a cabeça negativamente, os olhos brilhando de interesse. Quer que eu te ensine? Daquele simples gesto nasceu uma conexão que cresceria com o tempo. Nos meses seguintes, Luísa descobriu que por trás da fachada de menina rebelde e independente, Clara escondia um mundo de inseguranças e medos. O maior deles, ser abandonada novamente, como acontecera quando sua mãe partira para sempre. A fazenda, que antes era um lugar de silêncios pesados e rotinas mecânicas, começou a ganhar vida. As risadas de Clara ecoavam pelos corredores da casa grande, o jardim ganhou um balanço colorido, e até mesmo Rafael, sempre tão contido, foi aos poucos baixando suas defesas. As tardes de domingo, antes passadas por Clara na frente da televisão, enquanto o pai trabalhava em seu escritório, transformaram-se em piqueniques no pomar. Pescarias no riacho da propriedade e sessões de contação de histórias à sombra dos ipês que davam nome à fazenda. Rafael, a princípio resistente a essas atividades, acabou cedendo aos insistentes convites da filha e passou a participar cada vez mais. Numa dessas tardes, enquanto Clara corria atrás de borboletas, Rafael e Luísa sentaram-se sob a sombra de um ipê centenário. Nunca vi Clara tão feliz, comentou ele, observando a filha brincar. Você tem um dom especial com crianças. Luísa sorriu, sentindo o rosto corar levemente com o elogio inesperado. Clara é especial. Só precisava de alguém que entendesse sua dor. E você entende? Perdi meu pai quando tinha mais ou menos a idade dela. Sei como é criar um mundo de fantasias para escapar da realidade. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse se deveria ou não continuar aquela conversa. Finalmente, com a voz embargada, contou. Helena sofreu um acidente na estrada, que liga a fazenda à cidade. Voltava de uma consulta médica com Clara, que tinha apenas 2 anos. O carro derrapou na pista molhada e... Sua voz falhou. Clara estava no banco de trás e saiu ilesa, mas Helena não resistiu. Desde então tenho tentado ser pai e mãe, mas falhei miseravelmente em ser qualquer um dos dois. Luísa sentiu uma profunda empatia por aquele homem forte, que agora mostrava sua vulnerabilidade. Sem pensar, tocou levemente sua mão em solidariedade. Você não falhou. Clara é uma menina incrível, inteligente e corajosa. Isso mostra o quanto você tem sido um bom pai. Aquele breve momento de conexão não passou despercebido por Patrícia Nogueira, que chegava de surpresa à fazenda naquele domingo. De longe observou o noivo e a babá sentados sob a árvore, próximos demais para seu gosto, conversando com uma intimidade que ela, em 2 anos de relacionamento, nunca havia conseguido estabelecer com Rafael. Patrícia conhecera Rafael em um leilão de gado em São Paulo. Filha de um banqueiro influente e dona de uma rede de boutiques de luxo na capital, viu no viúvo fazendeiro não apenas um homem atraente, mas uma oportunidade de expandir seus negócios para o interior. O romance desenvolveu-se mais por insistência dela do que por iniciativa dele, mas após 1 ano de encontros, Rafael finalmente cedeu e pediu-a em casamento, mais por consideração à necessidade de Clara ter uma figura materna do que por amor verdadeiro. A relação entre Patrícia e Clara sempre fora distante. A empresária, acostumada ao glamour da capital e sem qualquer experiência com crianças, não sabia como lidar com a menina calada e arredia. Suas tentativas de aproximação, geralmente por meio de presentes caros, nunca surtiram o efeito desejado. E agora, vendo Clara correr feliz pelo pomar, rindo para a babá, de uma maneira que nunca fizera para ela, Patrícia sentiu uma pontada de ciúme que em breve se transformaria em algo muito mais destrutivo. Naquela noite, durante o jantar na casa grande, Patrícia fez questão de afirmar sua posição
como futura senhora da fazenda. Pediu que Luísa servisse o vinho. Corrigiu sua postura ao colocar os talheres e fez comentários sobre a simplicidade de suas roupas. Talvez possamos fazer uma vaquinha para comprar roupas mais adequadas para você, Luísa. Afinal, você representa a família Mendonça quando sai com Clara, sugeriu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Rafael, incomodado com o comportamento da noiva, interveio. Luísa está perfeitamente adequada para sua função, Patrícia. E se precisar de algo, basta me dizer. Não é necessário vaquinha alguma. O silêncio desconfortável que se seguiu foi quebrado por Clara, que pela primeira vez confrontou diretamente a futura madrasta. A tia Lu não precisa de roupas novas. Ela é linda do jeito que é. E ela não é empregada, ela é minha amiga. Patrícia empalideceu diante da ousadia da menina. Rafael, surpreso com a reação da filha, mas secretamente orgulhoso, tentou disfarçar um sorriso. Luísa, por sua vez, sentiu o peso de estar no centro de uma disputa familiar que poderia custar seu emprego, e o tratamento de sua mãe. O clima tenso daquela noite foi apenas o prelúdio dos dias difíceis que viriam. Sem que Luísa soubesse, Patrícia já traçava em sua mente um plano para afastar a babá da fazenda e da vida de Rafael e Clara. Um plano que envolveria mentiras, manipulações e a exploração das inseguranças do fazendeiro, que, apesar da postura forte, ainda carregava feridas abertas pela perda da esposa e pelo medo de falhar como pai. Clara deixou cair o garfo, fazendo um barulho que atraiu a atenção de todos à mesa. "Não quero morar em São Paulo. Não quero sair da fazenda", exclamou com os olhos marejados. "E não quero que a tia Patrícia seja minha mãe." Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Rafael, claramente constrangido, tentou acalmar a filha. "Clara, ninguém disse que vamos morar em São Paulo, e você não precisa chamar Patrícia de mãe se não quiser." Mas a vovó disse: "Sua avó está apenas animada com o casamento", interveio Patrícia, lançando um olhar de advertência para Dona Matilde. "Claro que continuaremos morando aqui, querida. Embora alguns meses na capital não façam mal a ninguém, não é mesmo, Rafael?" Antes que o fazendeiro pudesse responder, Clara levantou-se da mesa abruptamente. "Posso sair, pai? Prometi mostrar os potrinhos novos para a tia Lu." Rafael assentiu, aliviado pela oportunidade de encerrar aquela conversa tensa. Clara pegou Luísa pela mão e praticamente a arrastou para fora da casa, deixando os adultos em um silêncio carregado de palavras não ditas. No estábulo, longe dos olhos e ouvidos da casa principal, Clara finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. "Não quero que meu pai case com a tia Patrícia", soluçou, enquanto acariciava um dos potrinhos recém-nascidos. "Ela não gosta de mim de verdade e não gosta da fazenda. Vai fazer o papai vender tudo e irmos embora." Luísa abraçou a menina, sentindo o coração partido por seu sofrimento. Por mais que também tivesse suas reservas sobre Patrícia, sabia que não era seu lugar interferir nos planos de Rafael para sua vida pessoal. "Seu pai te ama mais que tudo no mundo. Clara, ele jamais faria algo que te deixasse infeliz. Então, por que ele vai casar com ela?" A pergunta simples e direta pegou Luísa desprevenida. Porque, de fato, Rafael havia escolhido Patrícia como companheira. Os dois pareciam tão diferentes, com valores e aspirações tão distantes. Mas, novamente, não cabia a ela questionar as escolhas do patrão. Às vezes, os adultos tomam decisões que as crianças não entendem logo de início. Mas tenho certeza que seu pai só quer o melhor para vocês dois. Clara não parecia convencida, mas secou as lágrimas e continuou acariciando o potrinho em silêncio. Após alguns minutos, levantou o rosto decidido. "Tia Lu, você promete que não vai embora? Mesmo que a tia Patrícia e a vovó Matilde não gostem de você?" A pergunta atingiu Luísa como um soco no estômago. Ela havia notado, claro, a hostilidade velada de Patrícia e agora de Dona Matilde. Mas até aquele momento, não imaginava que fosse tão evidente a ponto de uma criança de 7 anos perceber. "Prometo que vou ficar enquanto seu pai quiser que eu fique, Clara, e enquanto você precisar de mim." O que Luísa não sabia é que, naquele exato momento, na casa principal, seu futuro na fazenda estava sendo decidido sem seu conhecimento ou consentimento. Após a saída de Clara e Luísa, Dona Matilde não perdeu tempo em direcionar a conversa
para o assunto que realmente a trouxera à fazenda. Rafael, como homem de negócios experiente, você deveria ser mais cauteloso com as pessoas que coloca dentro de sua casa, perto da sua filha. O fazendeiro franziu a testa confuso. O que quer dizer, dona Matilde? Patrícia e a ex-sogra de Rafael trocaram um olhar cúmplice antes de dona Matilde continuar. Essa tal de Luísa, Patrícia fez algumas investigações sobre ela. Descobriu coisas bastante perturbadoras. Investigações? Que tipo de investigações? Rafael endireitou-se na cadeira, subitamente alerta. Amor, eu só estava preocupada com Clara, interveio Patrícia, colocando a mão sobre a de Rafael. Uma mulher jovem e bonita como Luísa, sem referências anteriores confiáveis, que de repente se aproxima tanto de você e de Clara. Não achei prudente simplesmente aceitar sua história sem verificar. E o que exatamente você verificou? A voz de Rafael adquiriu um tom perigosamente calmo. Patrícia hesitou, como se ponderasse se deveria ou não continuar. Foi dona Matilde quem tomou a palavra. Ela trabalhava para uma família em Campinas antes de vir para cá. Foi demitida após se envolver romanticamente com o patrão, um homem casado. Houve também um incidente com algumas joias que desapareceram. A família não apresentou queixa formal para evitar escândalo, mas isso é absurdo, exclamou Rafael levantando-se da mesa. Conheço Luísa há quase um ano. Ela é dedicada, honesta e arriscou a própria vida para salvar Clara. Vocês esperam que eu acredite nessas calúnias? Não são calúnias, Rafael, insistiu Patrícia, mantendo a voz controlada. Tenho provas. Falei com a antiga patroa dela por telefone. Posso colocar você em contato com essa pessoa se quiser. Só estou tentando proteger você e Clara. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Seria possível que estivesse tão enganado sobre Luísa, que a mulher que vinha secretamente, roubando seu coração, fosse uma oportunista? Não podia acreditar nisso. Mas por que Patrícia inventaria tal história? Preciso ouvir o lado de Luísa antes de tirar qualquer conclusão, disse finalmente. Claro que sim, querido. É o justo, concordou Patrícia, trocando outro olhar com dona Matilde. Mas talvez seja melhor esperar o momento certo. Não queremos criar um clima tenso na frente de Clara, não é mesmo? Rafael assentiu ainda, atordoado com as revelações. Em seu coração, uma batalha se travava entre a confiança que sentia por Luísa e as dúvidas plantadas por Patrícia e dona Matilde. O que ele não sabia era que as sementes da desconfiança, uma vez plantadas, crescem rápido e podem sufocar até mesmo o sentimento mais puro. E enquanto ele lutava contra suas próprias incertezas, no estábulo, longe dali, Luísa fazia uma promessa a Clara que talvez não pudesse cumprir. A promessa de ficar ao lado dela, acontecesse o que acontecesse. Rafael voltou a sentar-se, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Luísa já conhecia bem. Ele fazia isso sempre que estava especialmente perturbado ou confuso. Farei isso, disse ele finalmente. Verificarei sua história. Mas há ainda outra questão, mais delicada. Luísa esperou, sentindo o coração martelar contra o peito. Clara está muito apegada a você. Talvez apegada demais. Ela praticamente não fala em outra coisa. E tem sido difícil para Patrícia estabelecer um vínculo com ela enquanto você... Enquanto eu o quê, senhor? Faço meu trabalho. Cuido de Clara como se fosse minha própria filha. Foi para isso que o senhor me contratou, não foi? As palavras saíram mais duras do que Luísa pretendia, mas a injustiça da situação a fazia perder a habitual compostura. Rafael pareceu surpreso com sua reação. Sim, claro. E você tem feito um trabalho excepcional, Luísa. Clara mudou completamente desde que você chegou. Ela voltou a sorrir, a brincar, a se abrir. É só que sua noiva se sente ameaçada por mim, completou Luísa, arriscando tudo naquele momento de franqueza. Não por quem eu sou, mas pelo papel que desempenho na vida de Clara. E talvez na sua. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Por alguns instantes, os olhos de Rafael fixaram-se nos de Luísa com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Havia algo ali, algo não dito, não admitido, mas palpável como o ar que respiravam. Finalmente, Rafael desviou o olhar e levantou-se, encerrando a conversa. Como disse, vou verificar seus antecedentes.
Até lá, espero que entenda que preciso ser cauteloso. Clara é minha prioridade. Clara é minha prioridade também, senhor. Sempre foi. Com essas palavras, Luísa deixou o escritório, sentindo-se simultaneamente exausta e aliviada. Não havia caído na armadilha de Patrícia. Rafael não tentara o teste emocional que Dona Carminha mencionara. Em vez disso, confrontara-a diretamente, o que, apesar da situação dolorosa, mostrava que ele ainda mantinha algum respeito por ela. Na porta do escritório, quase esbarrou em Patrícia, que claramente estivera escutando a conversa. O sorriso triunfante no rosto da noiva de Rafael dizia tudo. Ela achava que estava vencendo aquela batalha silenciosa. Ah, Luísa, estávamos justamente falando de você, disse com falsa cordialidade. Rafael está preocupado com o futuro de Clara, agora que vamos nos casar. Pensamos que talvez seja a hora de considerar um colégio interno para ela. Em São Paulo há excelentes opções e você, claro, estaria livre para seguir sua carreira. A menção a mandar Clara para um colégio interno fez Luísa sentir um frio na espinha. A menina, que já havia sofrido a perda da mãe, agora seria afastada do pai e do único lar que conhecia. Isso explicava por que Clara ouvira Patrícia falando em se mudarem para São Paulo. Com todo respeito, senhora, acho que essa é uma decisão que o Sr. Mendonça deveria discutir com Clara primeiro. Ela ama a fazenda e sentiria muito a separação do pai. Patrícia estreitou os olhos, deixando cair a máscara de simpatia. Rafael e eu decidiremos o que é melhor para Clara. Você é apenas a babá, querida. Uma babá temporária, devo acrescentar. Antes que Luísa pudesse responder, Clara apareceu correndo pelo corredor, tendo escapado da aula de matemática mais uma vez. Tia Lu, vem ver. O Bolinha teve filhotinhos no celeiro. Bolinha era a gata de estimação de Clara. Uma vira-lata que a menina havia adotado contra a vontade de Patrícia, que preferia gatos de raça. Clara, você não deveria estar na aula com a professora Elisa? Perguntou Patrícia, tentando assumir um tom maternal que soava completamente falso. A menina mal olhou para a futura madrasta. A aula já acabou. Posso ir, tia Lu? Por favor. Luísa lançou um olhar de desculpas para Patrícia e permitiu-se ser arrastada por Clara em direção ao celeiro, grata pela interrupção que encerrara aquele confronto desagradável. No celeiro, Bolinha havia de fato dado à luz 4 filhotes minúsculos que se aninhavam contra seu corpo no canto de um monte de feno. Clara estava radiante, ajoelhada ao lado da nova família felina, observando cada movimento com fascínio. Olha, tia Lu, eles são tão pequenininhos. Posso ficar com todos? Luísa sorriu momentaneamente, esquecendo as preocupações que a assolavam. Acho que seu pai ficaria maluco com 5 gatos na casa. Clara, mas tenho certeza que ele deixará você ficar com pelo menos um. A menina pareceu considerar isso por um momento, antes de voltar a sua atenção para os filhotes. Tia Lu, eu ouvi um pedaço da conversa entre você e meu pai no escritório, sobre você ir embora. O sorriso de Luísa desvaneceu-se. Clara, você não deveria escutar conversas alheias. Eu sei, mas estava preocupada. A tia Patrícia disse para a vovó Matilde que ia fazer você ir embora. Os olhos da menina encheram-se de lágrimas. Eu não quero que você vá. Não quero ir para um colégio em São Paulo. Quero ficar aqui com você e o papai. Luísa sentou-se ao lado de Clara, sentindo o coração partido pela angústia da menina. Como explicar a uma criança de 7 anos as complexidades das relações adultas? Como prometer que ficaria quando seu próprio futuro na fazenda estava tão incerto? Clara, escute. Seu pai te ama mais que tudo no mundo. Ele só quer o melhor para você. E eu prometo que, enquanto puder, estarei ao seu lado. Mas e se a tia Patrícia convencer ele a me mandar embora? E se ele casar com ela e não gostar mais de mim? A simplicidade da pergunta escondia um medo muito real e profundo. Luísa abraçou Clara com força, sentindo os soluços da menina contra seu peito. Isso nunca vai acontecer, meu amor. Seu pai sempre vai te amar, não importa o que aconteça. E quanto a mim? Bem, mesmo que um dia eu tenha que ir embora, vou sempre levar você no coração. Naquele momento, enquanto consolava Clara entre o feno do celeiro, com a gata e seus filhotes como únicas testemunhas, Luísa tomou uma decisão. Não permitiria que as mentiras de Patrícia a afastassem daquela menina
que se tornara tão importante em sua vida. Lutaria pela verdade, pela confiança de Rafael e pelo direito de Clara de crescer feliz no lugar que amava. O que Luísa não sabia era que sua luta seria ainda mais difícil do que imaginava. Pois naquele exato momento, no escritório da Casa Grande, Patrícia concluía a segunda fase de seu plano. Rafael, querido, sei que é difícil acreditar, dizia ela, fingindo consternação. Mas ouça por si mesmo. Ela colocou um telefone na mesa, ativando o viva voz. Do outro lado da linha, uma voz feminina, claramente ensaiada, confirmava todas as acusações contra Luísa. O suposto envolvimento com um antigo patrão, o desaparecimento de joias, a demissão por comportamento inadequado. Rafael ouvia tudo em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Queria acreditar em Luísa, em seu olhar sincero, em tudo o que ela fizera por Clara. Mas como ignorar aquilo que parecia uma prova tão concreta? Quando Rafael e Luísa chegaram à fazenda, o sol já estava alto no céu. O temporal da noite anterior dera lugar a um dia luminoso e quente, como se a natureza quisesse compensar pela fúria demonstrada horas antes. No entanto, a calmaria externa contrastava drasticamente com a tempestade que os aguardava dentro da Casa Grande. Patrícia os esperava na varanda, os braços cruzados e o rosto contorcido, numa expressão que mesclava raiva e triunfo. Ao seu lado, Clara observava a cena com olhos assustados, enquanto Dona Carminha tentava, sem sucesso, levá-la para dentro. Então vocês finalmente voltaram, disse Patrícia, descendo os degraus da varanda com passos firmes. Espero que tenham se divertido na escapada noturna. Rafael saiu do jipe, confuso com a hostilidade evidente da noiva. Do que você está falando, Patrícia? A mãe de Luísa teve uma emergência médica. Fomos ao hospital em Campinas. Claro que foram, respondeu ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. E naturalmente você precisava ir pessoalmente, no meio da noite, durante uma tempestade. Não poderia simplesmente chamar um táxi ou pedir ao Zé do estábulo que a levasse. Luísa, ainda exausta da noite sem dormir, sentiu o estômago afundar. A última coisa que precisava agora era ser o pivô de uma briga entre Rafael e Patrícia. Tudo o que queria era tomar um banho quente e descansar um pouco antes de ligar para o hospital e verificar o estado de sua mãe. Senhora Patrícia, foi uma emergência, explicou, tentando manter a voz calma. Peço desculpas pelo transtorno, mas minha mãe está muito doente e... Poupe-me dos detalhes, cortou Patrícia, erguendo a mão em um gesto imperioso. Suas explicações não me interessam. O que me interessa é que meu noivo saiu no meio da noite com outra mulher, sem sequer me avisar. Rafael respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Patrícia, não é hora para isso. Luísa passou por momentos difíceis nas últimas horas. Deixe-a descansar, conversaremos depois. Não, Rafael, conversaremos agora, insistiu Patrícia, a voz elevando-se perigosamente. Porque enquanto você estava fora, tive uma conversa muito interessante com o Dr. Sérgio Mendes, de Campinas. O nome não significava nada para Luísa, mas ela notou como o rosto de Rafael empalideceu subitamente. Quem? Perguntou ele, a confusão evidente em sua voz. O verdadeiro médico de Dona Zélia Santos, esclareceu Patrícia com um sorriso vitorioso, que me informou que a senhora em questão nunca teve câncer. Na verdade, ela sofre de hipertensão e diabetes. Condições sérias, certamente, mas muito diferentes de um câncer terminal que exigiria tratamentos caros que, coincidentemente, você se ofereceu para pagar. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Do que você está falando? Minha mãe está em tratamento contra o câncer há meses. Tenho todos os documentos, os laudos médicos... Falsificados, imagino, rebateu Patrícia, virando-se para Rafael. Vê como ela é boa? Quase consegue me convencer. E olha que eu já sabia da verdade. Rafael olhava de uma para outra, claramente tentando processar as acusações absurdas de Patrícia. Como você teria falado com esse médico? Nem sabíamos que estaríamos no hospital ontem à noite. Ah, querido, não foi ontem. Venho investigando nossa querida Luísa há semanas. Contratei um investigador particular após o incidente do incêndio. Achei conveniente demais que ela se tornasse uma heroína aos seus olhos. A revelação caiu como uma bomba. Rafael deu um passo para trás,
como se tivesse sido atingido fisicamente pelas palavras de Patrícia. Você contratou alguém para investigar Luísa? Sem me dizer nada? Por que faria algo assim? Para proteger você e Clara, obviamente. E veja só o que descobri. A história comovente da mãe com câncer. Mentira. O passado limpo como babá? Outra mentira. Ela nunca trabalhou formalmente antes, não possui referências verificáveis. E a faculdade de pedagogia? Também mentira. Ela abandonou os estudos no primeiro semestre por faltas excessivas. Cada acusação era como uma facada para Luísa. Como Patrícia sabia de tantos detalhes de sua vida, alguns eram distorções da verdade, outros completamente falsos. Mas havia detalhes reais o suficiente para tornar as mentiras mais convincentes. Isso não é verdade, protestou Luísa, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Minha mãe realmente tem câncer. Abandonei a faculdade para poder trabalhar e pagar seu tratamento, não por faltas. Rafael, continuou Patrícia, ignorando completamente os protestos de Luísa. Ela está te manipulando desde o início. Primeiro conquistou Clara, sabendo que o caminho para o seu coração passava por sua filha. Depois inventou essa história de doença para conseguir dinheiro. E agora esta emergência conveniente no meio da noite, quando estava prestes a ser desmascarada. Chega! O grito veio de Clara, que até então observava a cena em silêncio, agarrada à saia de Dona Carminha. A menina correu para Luísa, abraçando-a com força. A tia Lu não é mentirosa. Ela me salvou do fogo. Ela me ama de verdade. Não como você que só finge gostar de mim. Clara! Exclamou Rafael, chocado com a explosão da filha. É verdade, papai. Eu ouvi a tia Patrícia falando no telefone, que vai me mandar para um colégio interno quando vocês se casarem. Ela disse que não tem paciência para crianças e que a fazenda é um lugar atrasado. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Rafael olhava para Patrícia com uma expressão de incredulidade. Isso é verdade? Patrícia forçou uma risada. Claro que não. Clara deve ter entendido errado. Eu mencionei colégios excelentes em São Paulo, mas para o futuro, quando ela for mais velha. E quanto à fazenda, apenas comentei que algumas modernizações seriam bem-vindas. Mas o dano já estava feito. A semente da dúvida, que Patrícia tão cuidadosamente plantara contra Luísa, agora germinava contra ela mesma. Rafael, disse Luísa, a voz trêmula, mas determinada, posso provar que minha mãe realmente tem câncer. Tenho todos os laudos médicos, as receitas, os comprovantes de pagamento das sessões de quimioterapia. Não inventaria algo assim, especialmente para Clara, que já sofreu tanto com a perda da própria mãe. E eu posso provar que ela está mentindo, rebateu Patrícia, sacando o celular da bolsa. Tenho aqui o número do Dr. Mendes. Ligue para ele agora mesmo. Rafael, que até então oscilava entre a confusão e a incredulidade, finalmente tomou uma decisão. Não será necessário. Acabo de passar a noite inteira em um hospital com Luísa. Vi sua mãe com meus próprios olhos. Falei com médicos reais que confirmaram seu diagnóstico. Inclusive contratei um especialista para cuidar do caso. Você é o quê? Exclamou Patrícia, incrédula. Gastou nosso dinheiro com a farsa dessa aproveitadora? Nosso dinheiro? Repetiu Rafael, erguendo as sobrancelhas. Que eu saiba, o dinheiro ainda é meu, Patrícia. E escolho usá-lo para ajudar alguém que arriscou a própria vida para salvar minha filha. O rosto de Patrícia contorceu-se numa máscara de fúria. Você está apaixonado por ela. É isso, não é? Caiu direitinho na armadilha desta. Cuidado com o que vai dizer na frente da minha filha, advertiu Rafael, com uma frieza que fez Patrícia recuar um passo. Percebendo que perdera o controle da situação, a empresária tentou mudar de estratégia. Rafael, querido, estou apenas preocupada com você, com Clara, com nosso futuro. Essa mulher apareceu do nada e em menos de um ano já está morando na casa principal. Tem sua total confiança e agora está levando seu dinheiro. Não vê o padrão? O que vejo é uma mulher desesperada tentando salvar a vida da mãe. E outra tentando destruir a reputação de alguém por puro ciúme, respondeu Rafael, com uma clareza que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Naquele momento, um carro familiar entrou na propriedade, o elegante Mercedes de Dona Matilde. Patrícia sorriu como se a chegada da ex-sogra de Rafael fosse um reforço bem-vindo. Perfeito. Dona Matilde pode confirmar tudo o que estou dizendo.
Ela também conversou com a suposta ex-patroa de Luísa em Campinas. Dona Matilde desceu do carro com a elegância habitual, ajustando os óculos de sol de grife, enquanto observava a cena tensa que se desenrolava na entrada da fazenda. Ao seu lado, o motorista particular esperava em posição respeitosa, como se também sentisse a eletricidade no ar. Mas que recepção calorosa, comentou a senhora, aproximando-se do grupo. Pelo visto, cheguei em um momento oportuno. Dona Matilde, cumprimentou Rafael secamente. O que atrás a fazenda tão cedo? Não esperávamos sua visita. Patrícia me ligou ontem à noite, bastante perturbada, explicou ela, lançando um olhar de simpatia forçada para a noiva de Rafael. Disse que precisava urgentemente da minha ajuda para resolver uma situação delicada. Luísa sentiu o estômago embrulhar. Era óbvio que Patrícia havia orquestrado tudo, a investigação, as acusações e agora a chegada estratégica de Dona Matilde para dar credibilidade às suas mentiras. Vovó, exclamou Clara, ainda agarrada à mão de Luísa. A tia Patrícia está dizendo coisas feias sobre a tia Lu, mas não é verdade. A tia Lu é boa, ela me salvou do fogo. Dona Matilde observou a neta com uma expressão calculada. Depois olhou para as mãos unidas da menina e da babá. Algo em seu semblante mudou. Um leve franzir de sobrancelhas. Uma tensão nos lábios finos e perfeitamente pintados. Clara, querida, por que não vai com Dona Carminha preparar um chá para a vovó? Temos assuntos de adultos para discutir aqui. A menina hesitou, olhando para Luísa como se buscasse sua aprovação. A babá assentiu suavemente, mesmo temendo que, sem a presença de Clara, a situação poderia piorar consideravelmente. Vai lá, Clara. Está tudo bem. Conversamos depois, sim? Relutante, a menina finalmente soltou a mão de Luísa e seguiu Dona Carminha para dentro da casa, não sem antes lançar um último olhar preocupado para a babá. Assim que Clara desapareceu na entrada da casa grande, Patrícia retomou o ataque com vigor renovado. Dona Matilde, estávamos justamente discutindo as mentiras de Luísa. Rafael se recusa a acreditar que ela tem nos enganado este tempo todo, mesmo com todas as evidências que reunimos. A senhora ajeitou a bolsa de couro de crocodilo no antebraço e assumiu uma expressão grave. Rafael, sei que é difícil aceitar quando fomos ludibriados, mas Patrícia está certa. A moça em questão tem um histórico, digamos, problemático. Falei pessoalmente com Eleonora Brandão, sua antiga empregadora em Campinas. A história é exatamente como Patrícia descreveu. Envolvimento com o patrão, joias desaparecidas. Isso é mentira, interrompeu Luísa, incapaz de conter-se diante de tamanha injustiça. Nunca trabalhei para nenhuma Eleonora Brandão. Nunca roubei nada de ninguém na vida. Por que estão fazendo isso comigo? Smash-me a palma. Rafael, que havia permanecido em silêncio, absorvendo cada palavra trocada, finalmente se manifestou. Dona Matilde, com todo respeito, a senhora afirma ter falado pessoalmente com essa tal de Eleonora Brandão? Sim, claro, respondeu ela com um leve aceno de impaciência. Tenho até o número dela caso queira verificar. Não será necessário, disse Rafael com uma calma surpreendente diante das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ontem à noite, enquanto Luísa estava com a mãe na UTI, eu liguei para o meu advogado em São Paulo. Patrícia empalideceu visivelmente. Seu advogado? Por quê? Porque algumas coisas não faziam sentido. Pedi que ele verificasse o histórico de Luísa. Empregos anteriores, antecedentes, tudo. E sabe o que ele descobriu em questão de horas, mesmo no meio da noite? Rafael fez uma pausa dramática, olhando diretamente nos olhos de Patrícia. Descobriu que Luísa realmente trabalhou no restaurante Cantinho Mineiro e na livraria Páginas Soltas, exatamente como ela havia me dito. Que nunca teve qualquer passagem pela polícia ou processo contra ela. Que sua mãe, Dona Zélia Santos, é realmente paciente oncológica no Hospital Municipal de Campinas há mais de um ano. Luísa sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas quase cederam. Rafael havia acreditado nela o suficiente para investigar sua história por conta própria, sem se deixar levar pelas acusações de Patrícia e Dona Matilde. Mas o mais interessante, continuou, Rafael agora se aproximando de Patrícia com passos medidos,
É que não existe nenhuma Eleonora Brandão em Campinas que corresponda à descrição que você deu. A única Eleonora Brandão registrada na cidade é uma senhora de 92 anos que vive em um asilo há mais de uma década. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Dona Matilde manteve a postura impassível, mas um leve tremor nos lábios denunciava seu desconforto. Deve haver algum engano, murmurou Patrícia, lançando um olhar desesperado para a aliada. Dona Matilde, explique a ele. A senhora pigarreou, ajustando desnecessariamente o colar de pérolas no pescoço. Bem, talvez eu tenha me confundido quanto ao nome. Acontece que falei com tantas pessoas durante minha investigação. Que conveniente, comentou Rafael, com um sorriso sem humor. E imagino que também seja uma coincidência o fato de que o suposto médico que confirmou a você que a mãe de Luísa não tem câncer, Dr. Sérgio Mendes, correto? Não consta no registro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia parecia ter encolhido vários centímetros, enquanto Dona Matilde olhava para os lados, como se buscasse uma rota de fuga. Rafael, querido, você não entende, tentou Patrícia, a voz agora trêmula. Fiz tudo isso para proteger você e Clara. Estava preocupada com a influência que essa mulher estava tendo sobre vocês. Não, Patrícia. Você fez isso por ciúme, por medo de perder o controle sobre mim, sobre minha filha, sobre meu dinheiro. A crueza da verdade exposta fez Patrícia recuar como se tivesse sido esbofeteada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não de arrependimento, Luísa percebeu, mas de raiva e humilhação por ter sido desmascarada. Você está apaixonado por ela, acusou Patrícia com veneno na voz. Caiu no truque mais velho do mundo. A empregadinha sofredora que conquista o patrão rico. Rafael não negou a acusação. Em vez disso, olhou para Luísa com uma expressão que fez o coração dela acelerar. O que sinto ou deixo de sentir não é da sua conta, Patrícia. O que importa é que você mentiu, manipulou e caluniou uma pessoa inocente por puro interesse próprio. Inventou histórias, falsificou provas e até mesmo envolveu Dona Matilde em seus esquemas. Ao ouvir seu nome, a ex-sogra de Rafael pareceu despertar de um transe. Ajeitou a postura e assumiu um ar de dignidade ferida. Rafael certamente não está sugerindo que eu participei conscientemente de algum tipo de conspiração. Fui tão enganada quanto você. Patrícia me procurou com essas informações, e eu, preocupada com o bem-estar de minha neta, apenas tentei ajudar. Luísa observou com fascínio a rapidez com que Dona Matilde se distanciava de Patrícia, jogando-a aos leões sem o menor remorso. Era a atitude de alguém acostumada a sobreviver em ambientes hostis, preservando sua própria reputação a qualquer custo. É verdade, Dona Matilde? Perguntou Patrícia, incrédula com a traição da aliada. Depois de tudo o que combinamos. A expressão de inocência de Dona Matilde vacilou por um instante, o suficiente para confirmar a Rafael que ambas haviam conspirado juntas contra Luísa. Acho que já chega de teatro por hoje, declarou ele, com uma autoridade que silenciou até mesmo Patrícia. Dona Matilde, agradeço sua preocupação com Clara, mas peço que respeite minhas decisões como pai. Quanto a você, Patrícia, Rafael respirou fundo como se reunisse forças para o que precisava dizer a seguir. Nosso noivado está terminado. Peço que recolha seus pertences e deixe a fazenda até o final do dia. O choque no rosto de Patrícia seria cômico se a situação não fosse tão séria. Ela olhou de Rafael para Luísa, depois para Dona Matilde, como se esperasse que alguém interviesse a seu favor. Quando percebeu que estava sozinha, seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio. Você vai se arrepender disso, Rafael Mendonça. Ninguém termina comigo dessa maneira. Na verdade, acabo de fazer exatamente isso, respondeu ele, com uma calma que enfureceu ainda mais a ex-noiva. E sugiro que saia sem causar mais cenas. Não gostaria que Clara testemunhasse mais desse comportamento lamentável. Patrícia abriu a boca para retrucar, mas algo na expressão firme de Rafael a fez reconsiderar. Com um último olhar de ódio para Luísa, girou nos calcanhares e marchou em direção à casa principal, provavelmente para recolher seus pertences, não sem antes bater a porta com força suficiente para fazer as janelas estremecerem. Dona Matilde, sempre atenta às mudanças de maré,
Percebeu que sua posição na situação havia se complicado consideravelmente. Ajeitou a bolsa no braço e assumiu uma expressão contrita. Rafael, querido, espero que entenda que minhas ações foram motivadas apenas pela preocupação com Clara. Helena teria querido que eu velasse pelo bem-estar de sua filha. Menção a Helena pareceu atingir Rafael como uma bofetada. Seus olhos, normalmente gentis, endureceram. Não use o nome de Helena para justificar suas manipulações, Dona Matilde. Minha esposa jamais aprovaria os métodos que a senhora empregou. Bem, talvez eu tenha sido precipitada em minhas conclusões, admitiu a senhora, lançando um olhar calculado para Luísa. E se cometi algum erro de julgamento, peço sinceras desculpas. A senhorita também, Luísa. Parece que fui mal informada. Luísa observou com espanto como a mulher que momentos antes a acusava de ser uma ladra oportunista, agora oferecia desculpas como quem comenta sobre o clima. A facilidade com que Dona Matilde mudava de posição era assustadora e reveladora de seu caráter. Apreciaria se a senhora também deixasse a fazenda hoje, disse Rafael, em um tom que não admitia discussão. Clara pode visitá-la em São Paulo quando quiser, mas por enquanto acho melhor mantermos alguma distância. Dona Matilde empalideceu levemente, mas manteve a compostura. Claro, compreendo perfeitamente. Apenas permita-me despedir de minha neta antes de partir. Rafael assentiu rigidamente, e a senhora caminhou em direção à casa, as costas eretas e a cabeça erguida, como se fosse ela quem estivesse concedendo um favor ao se retirar. Quando finalmente ficaram sozinhos, Rafael e Luísa permaneceram em silêncio por alguns momentos, como se processassem tudo o que acabara de acontecer. Foi ele quem falou primeiro. Desculpe por tudo isso, por ter duvidado de você mesmo que por um instante. Luísa balançou a cabeça, sentindo uma emoção indescritível, ao perceber que, apesar de todas as mentiras e manipulações, a verdade finalmente viera à tona. Você não tinha como saber. Patrícia foi convincente. Não tão convincente quanto você, respondeu Rafael, dando um passo em sua direção. Bastou olhar nos seus olhos para saber que havia algo errado naquelas acusações. Por isso pedi ao meu advogado que investigasse. Obrigada por isso, murmurou Luísa, sentindo as lágrimas que havia contido durante toda a confrontação finalmente ameaçarem cair. Por acreditar em mim, por defender minha honra, por ajudar minha mãe. Não precisa me agradecer. Deveria ter confiado em meus instintos desde o início, não ter permitido que Patrícia plantasse dúvidas em minha mente. Naquele momento, Luísa percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. As barreiras, de classe social, de patrão e empregada, de passados diferentes, pareciam ter se dissolvido, deixando apenas duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo precioso um no outro. O que você disse a Patrícia, começou Luísa hesitante, sobre seus sentimentos, Rafael deu outro passo em sua direção, diminuindo ainda mais a distância entre eles. É verdade, admitiu, com uma simplicidade que fez o coração dela acelerar. Venho lutando contra isso há meses, dizendo a mim mesmo que não era apropriado, que era cedo demais após Helena, que havia Clara para considerar. Mas a verdade é que não posso mais negar o que sinto por você. Luísa. Ela queria responder, dizer que também havia lutado contra seus próprios sentimentos, temendo arriscar o emprego do qual dependia o tratamento de sua mãe, temendo magoar Clara, caso as coisas não dessem certo entre eles. Mas as palavras pareciam inadequadas diante da emoção que sentia. Antes que pudesse organizar seus pensamentos, foram interrompidos por um grito vindo da casa principal. Pai! Tia Lu, venham rápido! Era Clara, sua voz carregada de urgência. Rafael e Luísa trocaram um olhar preocupado e correram em direção à casa. Encontraram a menina na sala de estar, ao lado do telefone, com uma expressão que mesclava choque e indignação. O que aconteceu, Clara? Perguntou Rafael, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. A tia Patrícia estava no telefone, explicou a menina, apontando para o aparelho. Ela não me viu entrando na sala. Estava falando com alguém, dizendo que ia processar vocês, que ia arruinar a fazenda, que ia contar para todos os jornais que o pai estava tendo um caso com a babá. Rafael fechou os olhos por um momento, tentando controlar a irritação.
Mesmo derrotada, Patrícia ainda tentava causar danos. Não se preocupe com isso, querida. A tia Patrícia está chateada agora, mas logo vai perceber que essas ameaças não levam a nada. Mas ela disse coisas horríveis sobre a tia Lu. Disse que ia fazer todo mundo acreditar que ela roubou você da tia Patrícia. Luísa sentiu o rosto queimar. A situação estava fugindo ao controle, com Clara no meio de uma disputa de adultos que ela não deveria presenciar. Clara, não acredite em nada do que ouviu, disse, ajoelhando-se ao lado de Rafael. Às vezes, quando as pessoas estão com raiva, dizem coisas que não são verdade. A menina olhou de Luísa para o pai, uma expressão de confusão em seu rostinho. Mas é verdade que a tia Patrícia não vai mais se casar com o papai? Que ela vai embora da fazenda? Rafael hesitou apenas um instante antes de responder com honestidade. Sim, querida. Percebi que não seria um bom casamento para nenhum de nós, principalmente para você. Clara processou a informação por alguns segundos. Então, para surpresa de ambos, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Então a tia Lu vai continuar morando aqui? Não vamos nos mudar para São Paulo? Nem vou para um colégio interno? Não, Clara, nada disso vai acontecer, assegurou Rafael acariciando os cabelos da filha. Esta é nossa casa, e aqui vamos ficar. Quanto à tia Lu, ele olhou para Luísa, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Eu vou ficar enquanto vocês me quiserem aqui, respondeu ela, sentindo a emoção apertar sua garganta. Prometi, lembra? Clara jogou-se nos braços dos dois, criando um abraço coletivo, que selou naquele momento um novo começo para os três. Rafael aproveitou a proximidade para sussurrar no ouvido de Luísa. Precisamos conversar. Sobre nós. Ela assentiu discretamente, sabendo que havia muito a ser dito, muito a ser decidido. Mas naquele momento, com Clara entre eles, tudo parecia possível. O restante do dia foi um turbilhão de acontecimentos. Patrícia deixou a fazenda em uma tempestade de acusações e ameaças, jurando que eles se arrependeriam. Dona Matilde partiu logo depois, não sem antes tentar uma reconciliação estratégica com Rafael, que educadamente, mas firmemente manteve sua decisão de distanciamento temporário. À noite, com Clara finalmente adormecida, após a exaustão emocional do dia, Rafael e Luísa encontraram-se na varanda da casa grande, sob um céu estrelado, que parecia refletir a clareza que finalmente alcançaram em seus corações. Não sei por onde começar, admitiu Rafael, servindo 2 xícaras de chá quente. Este dia foi intenso? Sugeriu Luísa, aceitando a xícara com um sorriso cansado. No mínimo, concordou ele, sentando-se na cadeira de balanço ao lado dela, mas também esclarecedor, como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando o que estava diante de mim o tempo todo. Luísa sentiu o coração acelerar com as palavras dele. E o que você viu quando a névoa se dissipou? Rafael colocou sua xícara na mesinha ao lado e virou-se para encará-la diretamente. Vi você, Luísa. Vi a mulher corajosa que entrou em um galpão em chamas para salvar minha filha. A mulher paciente que trouxe Clara de volta à vida depois de anos de tristeza. A mulher dedicada, que trabalha incansavelmente para salvar a mãe doente. A mulher que, sem que eu percebesse, reacendeu algo em mim que pensei ter perdido para sempre quando Helena partiu. Se precisar de ajuda com médicos, tratamentos, conheço especialistas que... Por favor, interrompeu Patrícia, erguendo a mão. Não vim aqui para isso. Não mereço sua bondade, Rafael. Não depois de tudo que fiz. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto outrora impecável da empresária. Pela primeira vez, Luísa viu além da fachada perfeita, além da mulher calculista e manipuladora. Viu apenas uma pessoa assustada, enfrentando sua própria mortalidade. A doença me fez repensar muita coisa, continuou Patrícia, enxugando discretamente a lágrima. Percebi que passei a vida inteira perseguindo coisas que não importam realmente. Status, dinheiro, poder. Manipulei pessoas, menti. Feri quem não merecia. Tudo para manter uma imagem, uma posição social. Rafael trocou um olhar com Luísa antes de finalmente sentar-se em frente à ex-noiva. Não perto o suficiente para sugerir intimidade, mas o suficiente para demonstrar que estava disposto a ouvi-la. O que exatamente você veio fazer aqui hoje, Patrícia? Perguntou ele direto, mas não hostil. 3 coisas, respondeu ela.
endireitando-se na poltrona como se reunisse as últimas reservas de dignidade. Primeiro, como disse, pedir desculpas. A você, Rafael, por ter tentado transformar nosso relacionamento em uma transação comercial. Por nunca ter realmente me importado com o que era importante para você. Esta fazenda, sua conexão com a terra e, principalmente, Clara, virou-se então para Luísa, os olhos agora úmidos. E a você, Luísa, por ter caluniado seu nome, por ter inventado mentiras sobre você e sua mãe, por ter tentado destruir algo genuíno e puro por pura inveja. Foi mesquinha, cruel e injusta. Luísa assentiu silenciosamente, tocada pela aparente sinceridade de Patrícia, mas ainda cautelosa depois de tantas manipulações. Segundo, continuou a empresária, vim retratar-me publicamente. Já enviei cartas aos principais jornais da região e de São Paulo, admitindo que espalhei boatos falsos sobre vocês dois, motivada por ciúme e despeito. Não sei se publicarão, mas ao menos a verdade estará registrada. Rafael arregalou os olhos, claramente surpreso com este gesto. Não precisava ir tão longe, Patrícia. Os comentários acabariam morrendo naturalmente com o tempo. Precisava sim, insistiu ela. O dano que causei à reputação de Luísa poderia segui-la para sempre, especialmente quando ela abrir sua escola. As pessoas precisam saber a verdade. Luísa sentiu um aperto na garganta. Como Patrícia sabia sobre a escola? Como se lendo seus pensamentos, a empresária continuou. Isso me leva ao terceiro motivo da minha visita. Pegou a pasta que estava sobre a mesinha de centro e estendeu-a para Luísa. É uma doação, para sua escola. Confusa, Luísa abriu a pasta e encontrou documentos legais e um cheque com uma quantia que a fez arregalar os olhos. Patrícia, isso é muito dinheiro. Não posso aceitar. Pode e deve, insistiu a empresária. Considere uma restituição pelos danos que causei. Além disso, a Fundação Nogueira para a Educação Rural ficará honrada em ser a primeira patrocinadora oficial da Escola Recanto dos Ipês. Rafael, que olhava por cima do ombro de Luísa, estava igualmente atônito. Você criou uma fundação? Um sorriso triste passou pelo rosto de Patrícia. Como disse, a doença muda nossas perspectivas. Percebi que não deixaria nenhum legado positivo neste mundo se partisse amanhã. Apenas negócios, propriedades, contas bancárias. Nada que realmente importasse. Nada que fizesse diferença na vida de alguém. Respirou fundo antes de continuar. Não sei quanto tempo tenho pela frente. Os médicos são otimistas, mas ninguém tem garantias. Então decidi usar o que tenho, dinheiro, influência, contatos, para algo que realmente faça a diferença. A educação rural sempre foi negligenciada neste país. Pensei que talvez essa fosse uma forma de compensar um pouco do mal que causei. Luísa olhou para os documentos em suas mãos, depois para Rafael, depois novamente para Patrícia. Era difícil reconciliar esta mulher vulnerável e reflexiva com a pessoa calculista e manipuladora que conhecera antes. Não sei o que dizer, admitiu finalmente. Não diga nada, respondeu Patrícia, levantando-se como se sentisse que já havia se demorado demais. Apenas use o dinheiro para fazer o bem, para construir algo belo e significativo, algo que eu nunca fui capaz de fazer. Caminhou até a porta, parando apenas para acrescentar. E diga a Clara que deixei um presente para ela com Dona Carminha, um livro sobre beija-flores. Soube que ela encontrou um ninho e pensei que poderia ajudá-la a cuidar dos filhotes quando nascerem. O fato de que Patrícia havia se lembrado deste detalhe, que se importara o suficiente para trazer um presente adequado para Clara, comoveu Luísa mais do que qualquer desculpa formal poderia ter feito. Patrícia chamou antes que a empresária saísse. Obrigada, e espero sinceramente que você se recupere. Um sorriso genuíno iluminou brevemente o rosto cansado de Patrícia. Eu também, Luísa. Tenho muito a consertar ainda. Com estas palavras, a ex-noiva de Rafael deixou a casa grande, entrando em seu carro luxuoso que a aguardava na entrada. Luísa e Rafael permaneceram em silêncio por alguns momentos, processando o que acabara de acontecer. Você acredita nela? Perguntou Luísa finalmente, ainda segurando os documentos da doação. Rafael considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Acho que sim. A doença muda as pessoas,
Faz com que confrontem sua própria mortalidade. Repensem suas prioridades. Vi isso acontecer com o meu pai anos atrás. Luísa assentiu, lembrando-se de sua própria angústia ao descobrir o diagnóstico de Dona Zélia. O que fazemos com isso, então? Perguntou, indicando a doação. Aceitamos, respondeu Rafael simplesmente, e usamos para construir algo bom, algo que ajude muitas crianças. Transformamos uma história de mágoa em uma história de esperança. Não é isso que você sempre quis fazer? Transformar o negativo em positivo. Luísa sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. O círculo parecia se fechar. Do incêndio que quase tirara a vida de Clara, nascera seu amor por Rafael. Das mentiras e manipulações de Patrícia, agora surgia uma oportunidade de realizar seu sonho de educadora. Devemos contar a Clara sobre a visita de Patrícia? Perguntou enquanto caminhavam de volta para o pomar, onde a menina aguardava com Dona Zélia. Sim, mas com cuidado, respondeu Rafael, entrelaçando seus dedos aos dela. Ela precisa entender que as pessoas podem mudar, que o perdão é possível, mesmo depois de grandes erros. São lições importantes para a vida. No pomar, encontraram Clara e Dona Zélia examinando juntas o ninho de beija-flor, discutindo animadamente sobre como cuidar dos ovos até que os filhotes nascessem. Ao vê-lo se aproximar, a menina correu em sua direção. E então, a tia Patrícia foi malvada de novo? Perguntou com a franqueza característica das crianças. Rafael se ajoelhou para ficar na altura da filha. Não, Clara. Na verdade, ela veio se desculpar. E trouxe um presente para você, um livro sobre beija-flores para ajudar a cuidar do ninho. A surpresa no rosto da menina era evidente. Sério? Ela não está mais brava com a tia Lu? Não, querida. Na verdade, ela fez uma doação muito generosa para a escola da tia Lu. Ela está doente, sabe? E isso a fez pensar muito sobre a vida, sobre o que realmente importa. Clara absorveu a informação com a seriedade que às vezes surpreendia os adultos ao seu redor. Como a vovó Zélia estava doente? Sim, algo parecido, confirmou Rafael, escolhendo palavras simples para explicar uma situação complexa. E às vezes, quando as pessoas ficam doentes, começam a ver o mundo de forma diferente. Percebem que brigaram por coisas que não eram tão importantes. A menina assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido para ela. Então ela não vai mais tentar separar vocês? Nem me mandar para um colégio em São Paulo? Não, Clara, garantiu Luísa, juntando-se a Rafael ao lado da menina. Nada disso vai acontecer. Na verdade, a tia Patrícia quer ajudar a construir a escola aqui na fazenda, para você e para outras crianças da região. Clara considerou isso por um momento, a testa franzida em concentração. Finalmente seu rosto se iluminou com um sorriso. Então ela ficou boa por dentro? A simplicidade profunda da pergunta fez os adultos trocarem um olhar emocionado. Era exatamente isso. Patrícia estava tentando ficar boa por dentro, independentemente do que acontecesse com sua doença física. Acho que sim, Clara, respondeu Luísa. Ela está tentando. Então devemos rezar para que ela fique boa do câncer também, decidiu a menina com a lógica direta das crianças. Assim como rezamos pela vovó Zélia. Dona Zélia, que ouvia a conversa em silêncio, sorriu emocionada. Isso mesmo, minha querida. Devemos sempre desejar o bem, mesmo para quem nos fez mal no passado. É assim que nós mesmos ficamos bons por dentro. Aquela tarde marcou um ponto de virada na vida dos habitantes da fazenda Recanto dos Ipês. A visita inesperada de Patrícia, longe de trazer mais conflitos como temiam, trouxera um encerramento necessário, uma chance de perdão e reconciliação que permitiria a todos seguirem em frente sem o peso do ressentimento. 6 meses depois, numa ensolarada manhã de primavera, a Escola Rural Recanto dos Ipês abria oficialmente suas portas. O pátio, decorado com bandeirinhas coloridas e flores do campo, estava repleto de crianças sorridentes, filhos dos funcionários da fazenda e das propriedades vizinhas, todos animados com a perspectiva de estudar em um lugar tão bonito e acolhedor. Luísa, elegante em um vestido simples mas bonito, cortava a fita inaugural com Clara ao seu lado, orgulhosamente segurando uma placa com o nome da escola. Rafael observava a cena com o coração transbordando de orgulho e amor. Entre os convidados para a cerimônia,
Rostos conhecidos se misturavam a novos amigos. Dona Zélia, agora em remissão do câncer, conversava animadamente com Dona Carminha sobre planos para uma horta comunitária na escola. O Dr. Paulo Rangel, que tratara a mãe de Luísa e agora era consultor de saúde do projeto, explicava a um grupo de pais a importância da educação alimentar. E, para surpresa de muitos, Dona Matilde, que após muita reflexão e um pedido sincero de desculpas, havia sido lentamente reintegrada à vida de Clara, embora com limites claros estabelecidos por Rafael. Em um canto mais afastado, sentada à sombra de um ipê, uma figura frágil mas determinada assistia à celebração com um sorriso sereno. Patrícia Nogueira, visivelmente afetada pelo tratamento de quimioterapia, mas com um brilho nos olhos que falava de paz interior e propósito renovado. Ao seu lado, uma jovem assistente da Fundação Nogueira para a Educação Rural tomava notas sobre o evento e discutia planos para expandir o projeto para outras áreas rurais do estado. Após os discursos oficiais e as apresentações das crianças, enquanto os convidados desfrutavam do lanche preparado por Dona Carminha, Luísa aproximou-se de Patrícia. "Obrigada por vir", disse sinceramente. "Significa muito para nós, para mim, que você esteja aqui hoje." Patrícia sorriu ajustando o lenço colorido que cobria sua cabeça agora sem cabelos. "Não perderia por nada ver este sonho se tornando realidade. É como se uma parte de mim também estivesse sendo redimida. Como está o tratamento?" perguntou Luísa, sentando-se ao lado dela. "Difícil", admitiu Patrícia sem autocomiseração, "mas os médicos estão otimistas. E eu estou aprendendo muito nessa jornada. Sobre força, sobre vulnerabilidade, sobre o que realmente importa." Naquele momento, Clara aproximou-se timidamente, segurando algo nas mãos. "Tia Patrícia, fiz isso para você", disse, estendendo um pequeno embrulho. Patrícia abriu o presente com cuidado, revelando um desenho emoldurado. Um beija-flor colorido voando sobre flores vibrantes com os dizeres "Obrigada pelo livro", escritos com a caligrafia infantil da menina. "É lindo, Clara", disse Patrícia, genuinamente tocada. "Vou colocá-lo no meu escritório na fundação, para me lembrar todos os dias do que estamos construindo aqui." A menina sorriu. Hesitou um momento, e então surpreendeu a todos dando um abraço espontâneo em Patrícia. "Espero que você fique boa logo", sussurrou antes de correr de volta para junto das outras crianças. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas que ela não tentou esconder. Essa é a magia das crianças, não é? Essa capacidade de perdoar, de ver o melhor nas pessoas, mesmo depois de tudo. É por isso que vale a pena lutar por elas, concordou Luísa. Por esse olhar limpo, essa esperança inabalável no futuro. Rafael se juntou a elas, colocando carinhosamente a mão no ombro de Luísa. "As crianças estão pedindo para a diretora Luísa contar uma história. Parece que você tem fãs." Luísa sorriu levantando-se. "O dever me chama." "Com licença, Patrícia." "Vá, diretora", respondeu a empresária com um aceno. "Seus alunos esperam." Enquanto Luísa se afastava para atender ao pedido das crianças, Rafael permaneceu um momento com Patrícia. "Nunca tive a oportunidade de agradecer adequadamente", disse ele, sentando-se no lugar que Luísa acabara de deixar. "Não apenas pela doação, mas por corrigir as coisas, por dar a Luísa a chance de realizar seu sonho sem a sombra de rumores e calúnias." Patrícia balançou a cabeça suavemente. "Não me agradeça, Rafael. Apenas prometa que vai cuidar bem dela. Luísa é especial, o tipo de pessoa que o mundo precisa desesperadamente. Alguém que vê beleza e possibilidades onde outros veem apenas dificuldades e obstáculos." "Prometo", respondeu ele, com uma solenidade que deixava clara a seriedade do compromisso. No centro do pátio, Luísa havia reunido todas as crianças em um grande círculo e começava a contar uma história. A história de um incêndio que quase destruíra tudo, mas que de forma misteriosa e inesperada acabara acendendo a chama mais importante de todas, a do amor verdadeiro, da esperança renovada, da possibilidade de recomeçar. As crianças ouviam fascinadas, seus olhos brilhando com a magia da narrativa. Rafael observava a cena com o coração cheio. Sua filha, feliz e segura. A mulher que amava, realizando seu sonho.
Sua fazenda, mais uma vez um lugar de vida e alegria. Ao seu lado, Patrícia também contemplava o quadro com um sorriso sereno. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda, Rafael? O quê? Como algo tão destrutivo quanto um incêndio pôde, no final das contas, trazer tanta coisa boa. É como se das cinzas pudesse nascer algo ainda mais bonito e forte do que existia antes, completou Rafael, seus olhos fixos em Luísa, que agora mostrava às crianças como os ipês floresciam mais vibrantes após as queimadas, como a natureza tinha sua própria forma de renascer após a destruição. Naquele momento, com o sol da primavera banhando a fazenda Recanto dos Ipês e o som das risadas infantis enchendo o ar, Rafael teve certeza. Eles também haviam renascido das cinzas. E o futuro que se desenhava à frente, com Luísa, Clara, a escola, e todos que haviam se tornado parte daquela jornada incrível, era mais luminoso e promissor do que qualquer um deles jamais ousara sonhar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Rafael tenha aquecido seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre recomeços e segundas chances. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se esta narrativa tocou sua alma, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei ao vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a beleza dos sentimentos humanos. Compartilhem suas próprias histórias de superação nos comentários. Adoraríamos conhecê-las. Até a próxima jornada emocional.